todos! Como presidente do Comitê Científico da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Educação, Cultura e Poder, que estará a ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2024, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de abertura da doutora Monique Montenegro, cujo título é Da Educação Infantil ao Ensino Superior, um relato da experiência da gestão educacional. A doutora Monique Montenegro é doutora e mestre em educação pela Universidade de Lisboa, graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, no Brasil. Já trabalhou com pesquisa sobre educação no campo, formação de professores e migrações. Possui experiência no desenvolvimento, implementação e acompanhamento de projetos pedagógicos, além da gestão pedagógica. Atua na formação de professores, tanto na educação básica quanto no ensino superior. É também organizadora do livro Culturas e Identidades, Reflexões sobre a Diversidade. E atualmente diretora-geral da Docton Serra. Desde já, agradecemos a atenção e eu passo a palavra à doutora Monique Montenegro. Olá a todos e a todos, gostaria muito de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Não é a primeira vez que eu participo de um evento de vocês, e parabenizar, festejar a continuidade, né? Com tantos eventos científicos é sempre muito importante. Hoje eu venho falar, a Maria me apresentou falando um pouco da minha trajetória e eu venho fazer um relato de experiência a partir da minha função atual, trazendo algumas reflexões sobre o papel da gestão, do ser pedagoga, né, que é muito importante, eu gosto sempre de ressaltar isso, e das diferenças dos segmentos dentro da educação. Atualmente, e é muito importante eu situar isso, que é o lugar da onde eu falo, eu sou diretora-geral de uma instituição de ensino que vai da educação infantil ao ensino superior. E é importante dizer que é uma instituição privada. E aí, durante a minha fala, eu vou dizer por que eu estou pontuando isso, porque tem as suas especificidades, até como a gente chega na gestão, né? Dentro de uma instituição pública, pode variar de um estado para o outro, de um município para o outro, mas, em geral, no Brasil, é através de eleições, tirando alguns casos que são por indicação, mas a maneira ideal é através de eleição, enquanto uma instituição privada, não. E isso é um ponto importante. A minha fala ela vai ser direcionada através de 3 grandes perguntas. Uma, se é diferente ser gestora de acordo com o segmento, o que caracteriza um bom gestor, e a última pergunta é os segmentos, o superior e a educação básica, o que eles têm a ofertar um ao outro? O que pode trazer de enriquecedor e quais são os maiores desafios? Então, essa é a forma de organização da minha fala. Como eu disse para vocês, eu atuo hoje numa instituição privada. Por que isso é importante aqui nessa fala? Hoje, quando a gente olha para o cenário da educação brasileira, né, a educação básica tem uma legislação que resguarda dentro da contratação de um gestor escolar que seja um pedagogo ou alguém que tenha uma autorização da superintendência de ensino. Então, para trabalhar como gestor na educação básica, eu tenho uma relação com a educação, mesmo em instituições privadas. Diferente do superior. Apesar de existir uma avaliação muito forte do MEC nos cursos superiores, não há essa exigência. Então, no geral, quem é diretor ou diretora de uma instituição de ensino superior, a maior parte das vezes são administradores, engenheiros, médicos. E será que isso faz diferença? Então, eu assumi esse desafio no início, agora de 2024, e queria contar um pouco sobre isso, até defendendo o lugar da pedagogia, né? Dentro das licenciaturas, hoje no Brasil, na pedagogia, a gente forma como generalista. Então, eu posso ir para a sala de aula
e eu posso ir para a gestão também. Há muitas discussões sobre como essa formação é feita, se ela é ou não suficiente, mas saímos aptas para a gestão. E por que muitas vezes a pedagoga ou o pedagogo não é indicado ou considerado um bom gestor? E aí eu gosto até de falar, eu fiz alguns trabalhos de formação de professores e uma das vezes um consultor físico, e a gente estava fazendo uma consultoria para engenharia, e eu estava atuando junto com os engenheiros, professores. No final, ele falou assim para mim: qual que é a sua formação? Eu não sabia. Na hora que eu falei, sou pedagoga, ele falou: essa é a última coisa que você devia falar. Como se pedagogo fosse assustar, porque pedagogo só fala com crianças, né? Então, tem esse olhar que é importante a gente também desmistificar. Tem aí hoje a andragogia, inclusive, que trabalha essa perspectiva, falando dos mais velhos, não necessariamente para crianças. Então, vamos lá. É diferente ser gestor de educação básica e de ensino superior? É sim, é muito diferente. Hoje, a gente tem, falando de uma instituição privada, eu falo da sustentabilidade financeira, né? Mas eu tenho N outras questões que perpassam para qualquer gestor, seja de uma instituição de ensino ou não, seja numa instituição privada ou não. Eu tenho a questão do clima organizacional, eu tenho, né, a gestão de pessoas, a gestão dos espaços, e há características muito fortes da educação básica que são bastante diferentes, por muitas vezes, do superior. A cultura organizacional, por exemplo, é extremamente diferente, a forma da relação é diferente. Falando de uma instituição privada, por exemplo, na educação básica, a gente fala que a gente tem 3 sujeitos. A gente tem a instituição, o cliente e o consumidor, que são pessoas diferentes. O cliente é quem paga, que é a família, o pai, a mãe ou o responsável. E o consumidor, o aluno. No superior, isso já muda. O cliente e o consumidor, na maior parte das vezes, são a mesma pessoa, que eu estou falando de adultos. Isso, por si só, já muda a relação da gestão, né? Então, o gestor na educação básica, ele lida com a família e lida com os alunos, tendo que resguardar o projeto pedagógico, o que esse aluno deseja, que nem sempre coincide com o que a família deseja, que é quem está pagando, quando falo de instituição privada. Isso dá conflitos de interesse, inclusive. Enquanto no superior, o consumidor e o cliente são a mesma pessoa, na maior parte das vezes. Hoje tem crescido a questão dos pais, das mães, do avô, da tia contribuírem, mas, por exemplo, se um pai ou uma mãe chega na faculdade e pede informações acadêmicas de um aluno, eu não posso passar. Legalmente eu não posso, mesmo que ele pague a mensalidade, porque eu estou falando de maior de idade. Então, mesmo que seja o responsável financeiro, ele não tem direito a ter acesso a essas informações. Então, essa já é uma característica. Eu tenho uma questão, por exemplo, que eu acho que é importante colocar, que é como os professores se organizam. Vou dar um exemplo. Sábados letivos. A educação básica tira de letra sábado letivo, organização de atividades, organização de projetos. É muito mais fácil a educação básica trabalhar de forma integrada, conversando com os outros, enquanto no superior é muito cada um na sua caixinha. Essa é uma cultura do superior. Então, existem muitas diferenças. E aí chega o quê? Uma pedagoga para gerir isso tudo. Inicialmente, quando o professor do superior, em especial, olha, e eu falo que eu sou pedagoga, ou os alunos, quando eu falo que eu sou pedagoga, gera um certo espanto. E isso diz muito sobre o lugar que a gente coloca o pedagogo, né? Então, assim, de trabalhar exclusivamente com crianças. Então, isso já diz muito sobre isso. E aí a gente chega
E vou entrando um pouquinho na segunda pergunta, o que caracteriza um bom gestor? Quando eu vou para a literatura, no geral, se fala muito até do envolvimento da comunidade, né? Inclusive instituições privadas. Obviamente, quando eu vou para as instituições públicas, eu parto do princípio da gestão democrática. Até uma discussão na teoria se é possível ter uma gestão democrática dentro de uma instituição privada, né? Porque há outros interesses diferentes de uma instituição pública. Mas, querendo ou não, o bom gestor ele envolve a comunidade, alunos, professores, ao redor, então a comunidade local é envolvida, também instituições privadas. E isso tanto na educação básica quanto no superior. O superior tem o tripé do ensino, pesquisa e extensão. A extensão nada mais é do que também fazer essa conversa com a comunidade, dar devolutiva do que é desenvolvido dentro, né, desse espaço da faculdade, da universidade. Então, essa é uma característica de bom gestor, envolvimento. Quando eu falo de instituição privada, eu também falo da sustentabilidade financeira, como que eu organizo os meus recursos humanos e materiais, pensando que eu também tenho que gerar o lucro, né, gente? A gente está falando também disso. Sei que muitas vezes na educação a gente não gosta de falar sobre isso, mas sim, é uma instituição privada que tem que pagar os professores, que tem que fazer girar, que cobra mensalidade. Então, isso também é um papel do gestor. Então, a gente faz planilhas. Isso a gente não aprende fazendo curso de pedagogia, mas hoje isso até o YouTube ensina a gente. A gente fala de manter um bom clima organizacional e eu sempre considerei isso, a literatura não fala, mas tem sido um consenso quando a gente assiste, fala sobre a gestão, em especial na educação básica. Praticamente ninguém fala da gestão do ensino superior como objeto de estudo, fala-se sempre do gestor da educação básica, que é aquele que não fica trancado em sala, porque o diretor ele passou a ser um burocrata, ele fica resolvendo as planilhas, pensando na sustentabilidade, nos papéis, porque é muito burocrático, e aí ele não vê o que está acontecendo na sala de aula, ele não vê o que está acontecendo no parquinho. Então, o que como ele vai falar do clima organizacional dele, como ele vai falar como aquele professor atua, sempre só pelo olhar do outro. Então, ele está circulando nesses espaços. Isso é muito importante. Então, tem que ficar cada vez mais presente nas falas sobre gestão educacional. E isso cabe para o superior? Vou falar do meu relato, né, daqui a pouco. Já chegando um pouco nisso. Quando a gente chega aqui, eu, com a equipe gestora que está aqui, a gente tinha um grande desafio de uma gestão extremamente administrativa. E aí, quando chega o pedagógico, a gente também tem que olhar no superior para o acadêmico. E uma unidade com mais de 1.000 alunos, né, contando aí cerca de 1.200, 1.300 alunos, muito dividida. Colégio de um lado, faculdade de outro, tendo que dividir os mesmos espaços. Ninguém se falava, então tinha a situação da equipe de limpeza, falava assim, não, eu trabalho só para o colégio, esse banheiro aqui quem utiliza é a graduação, não vou limpar. Então a gente chega com esse desafio. E aí a gente começa pelo acadêmico e pelo pedagógico. Vamos sentar todo mundo junto? E aí eu vou para a minha terceira pergunta. O que a gente tem para potencializar? O que a gente tem em comum? E o que a gente tem de diferente? Onde estão os nossos riscos? Porque na divisão dos espaços eu tenho que preservar a integridade dos alunos da educação básica, eles são menores de idade, mas pedagogicamente, academicamente, eu tenho um potencial absurdo. Então vamos começar pelas pedagogas, pelas coordenações pedagógicas, com as coordenações de curso. Vamos sentar junto? Então foi o primeiro trabalho de envolvimento, que está ali nessa característica que todo estudo sobre gestão educacional fala, de trazer as pessoas, os sujeitos dessa comunidade para dentro, para a discussão. Então a gente começa pelo pedagógico, pelo acadêmico, sentando, vamos conversar sobre isso. Então,
Vamos começar pelos eventos? Que eventos que a gente tem? Vamos fazer um calendário único. Como o superior vai participar no evento da educação básica, como a educação básica vai participar do evento do superior. E a gente começa nesse movimento. Olha, vai ter uma semana por causa do Dia Mundial da Saúde. Em vez de fazermos eventos isolados, vamos pensar juntos? Porque olha que bacana que vai ser para a família se os alunos do curso de enfermagem aferirem a pressão deles, fazerem a tipagem sanguínea deles, fazerem testes de ST. Ok, vamos começar assim. E aí começa a fazer a partir dos eventos. Isso automaticamente começa a envolver os alunos, começa a envolver os professores. Então, quando a gente pega esses sujeitos e traz, eu já começo a fazer uma integração dessa equipe que estava muito dividida. E começo a transmitir para a comunidade, que também via duas instituições separadas, como que tá junto, como que eu me torno uma instituição que vou do infantil ao superior, porque antes eu não passava esse olhar, né? E aí a comunidade passa a me enxergar e a me convidar como uma instituição que vai do infantil ao superior. Então a empresa me liga e fala assim, eu queria firmar um convênio para os filhos dos meus funcionários e para os meus funcionários junto com a sua instituição. Então a gente passa a ser olhado dessa maneira. E traz um potencial muito grande. Eu sempre disse, quando trabalhava na formação de professores, de que o superior ele tem o nariz empinado. O ensino superior tem o nariz empinado. A academia tem o nariz empinado. Os programas de mestrado, de doutorado, têm o nariz muito empinado quando olha para a educação básica. Mas que, quando a gente discute metodologias ativas, por exemplo, o superior devia ir lá para dentro da sala de educação infantil. Porque a professora da educação infantil, que é a que recebe menos, inclusive, facilmente utiliza das metodologias ativas de uma maneira muito fácil, de uma maneira que o professor do superior ou do ensino médio tem muitas dificuldades. Então, a educação básica tem muita coisa a oferecer, o desenvolvimento de projetos, tudo que a gente fala de pedagogias inovadoras. Por outro lado, aqui eu tenho muitos cursos de saúde, então enriquece a educação básica a utilização de laboratórios, por exemplo. Então eu tive, esse semestre que passou, os alunos do primeiro ano do fundamental indo para um laboratório de anatomia, olhando, eu tenho peças como um corpo humano, né, que eu apresento para os meninos do primeiro ano do fundamental, mas apresento para o do ensino médio. Mas eu tenho um esqueleto humano, eu tenho os bonecos com as partes do corpo e que ele olha, e é muito engraçado o menino do primeiro ano olhar o cérebro e falou assim, olha, esse cérebro é igual ao meu. E você falou assim, como ele sabe como que é o cérebro dele? Ele já viu? Né? Então, assim, como que isso potencializa? Então, os eventos pedagógicos e acadêmicos, tanto do colégio quanto do superior, eles são potencializados. Economicamente, quando a gente fala, também a educação básica acontece durante o dia. O ensino superior, maioritariamente, durante a noite. Então, eu tenho um prédio que não fica ocioso. É um prédio que funciona das 7 da manhã às 10h30 da noite. Todos os dias. Então, né? Então, tem movimento aqui de 1.300 alunos, de segunda a sábado, praticamente, o dia inteiro. Né? É muito grande. E aí, eu venho discutindo já há algum tempo, não só na gestão, e aí eu quero levar essa pergunta para a gestão, começar na prática pedagógica. A gente tem discutido muito na teoria sobre a importância da afetividade na prática pedagógica. E aí, quando eu falo de afetividade, não estou falando do carinho, necessariamente. A gente fala da afetividade no sentido de afetar o outro. Como que eu afeto o outro? Porque quando eu afeto o outro, aquilo traz um significado.
e quando tem significado, o aprendizado é melhor. Como a gente é impactado. Então, eu faço um exercício, às vezes, quando eu estou com os professores do superior, eu falo assim, fechem os olhos, pensem na trajetória toda escolar de vocês, desde que vocês se lembram que vocês entraram pela primeira vez na sala de aula, e me destaquem os principais momentos, os que vocês têm mais guardado. Em geral, são momentos do colégio, não do superior. E quando são do superior, muitas vezes são momentos do quê? Dos barzinhos que iam, das festas que iam, de uma ação, um debate diferente que aconteceu. Porque aquilo afetou. Às vezes até de forma negativa também, isso acontece. Mas é isso que ficou. E isso tem sido muito discutido na educação básica, de como esse afeto ele é importante no aprendizado. E pouquíssimo discutido no superior. Então, assim, a afetividade no ensino superior faz diferença? E aí eu falo do lugar de pedagoga que vem para o ensino superior, não só como professora. Eu já tinha essa experiência como professora, como eu atuei, da relação que as professoras do curso de pedagogia, em geral, têm com os alunos do superior, que é diferente de outros cursos. Então, eu vi as professoras do curso de Direito falando assim, eu quero dar aula na pedagogia, vocês ganham presente, brincando. Por quê? Porque a relação, ela efetivamente passa por um outro lugar. E aí, eu trouxe isso também para a gestão. Cabe a afetividade na gestão? Ontem foi o primeiro dia de aula desse segundo semestre. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa de ser um gestor, e eu tenho um monte de defeitos, tá, como gestor. Um monte, não estou falando que eu sou maravilhosa, não. Mas o meu lado pedagoga se destaca nas relações, que muitas vezes, quando é um gestor extremamente administrativo, isso se perde. Então, ontem estava recebendo esses alunos e eu estava recebendo os calouros. Enquanto eu aguardava os calouros, os veteranos foram chegando. E aí, minha diretora, no abraço, de saber o nome do aluno. Por quê? Porque a gente criou muitos momentos, muitos eventos. Em geral, há uma cultura no superior, e isso o superior tem muito a aprender com a educação básica, de distanciamento. Por isso que eu falo da afetividade, de ser tão importante. Há um distanciamento do professor, às vezes, nem saber o nome de todos os alunos. Porque são muitos? O professor de ensino superior não tem mais aluno que o professor de educação básica. O professor de educação básica trabalha em 5 escolas e sabe o nome de todos os alunos. Então, não é por isso, né? Quando você se envolve com o aluno, sabe as questões dele, eu ajudo até numa questão de retenção desse aluno. Esse aluno se identifica, cria relação. Isso a educação básica faz com maestria. Toda gestora da educação básica, quando atende família, a gente brinca que é um consultório. Porque a família senta na frente da diretora, conta todos os problemas familiares, fica 1h30. Então, a diretora e a coordenação pedagógica sabe de tudo que acontece na casa dessa pessoa. No superior, é como se ninguém soubesse nada e não quisesse saber. Não, agora chegou aqui no superior, virou adulto, não tem. Como se o adulto, inclusive, não tivesse sentimentos. E aí, olha só a situação que a gente vive hoje. Um monte de gente adulta adoecida tomando remédio, justamente por segurar esses sentimentos. Então, eu vou indo quase para o final dessa minha fala, colocando como a educação básica tem discutido o afeto e como o superior precisa discutir esse afeto. Seja dentro da sala de aula, na prática pedagógica, seja na gestão. E volto a falar, não é só do carinho e do cuidado, que eles fazem parte também, mas como essas relações humanas elas têm acontecido. Que a pedagogia traz isso, ou um curso de licenciatura no geral, não estou querendo colocar aqui os administradores como os frios, não é isso, mas a formação ela é muito mais burocratizada, efetivamente, menos humana, apesar de ser um curso de humanas.
se foca muito mais na questão do resultado financeiro. Só que eu só vou ter um resultado financeiro se esse aluno gostar de estar aqui, se ele quiser estar aqui. Então, hoje eu tenho um curso, vou dar um exemplo prático, um curso de odontologia, aqui, que eu tenho uma concorrente muito forte, com uma infraestrutura inatingível para mim nesse momento. Eu recebi esse semestre 25 transferências dessa faculdade. E por que eu recebi essa diferença? Os alunos vêm e falam assim, eu vim por causa dos professores que estão aqui. Então, como mostra que o resultado financeiro, ele está, não só a infraestrutura é importante, todo o restante é importante, mas relacionado à questão da pessoa. Então, o que não somos nós, senão emoções também. Então, quando eu tiro da gestão a emoção, seja na educação básica quanto no superior, a gestão não acontece. Então, o superior tem muito a ensinar a educação básica, mas a educação básica tem muito mais a ensinar o ensino superior. E eu gostaria de finalizar aqui com uma provocação, até para mim mesma, para quem é da área da educação. A gente pesquisa muito a educação básica, a gente tem que pesquisar a educação básica, é lá onde tudo começa. A gente pesquisa muito pouco o superior, a gente pesquisa muito pouco a prática pedagógica do ensino superior, muito pouco a gestão do ensino superior. E os nossos meninos estão indo para lá. Né? Mais uma vez, agradeço muitíssimo a presença da doutora Monique, reafirmando que é sempre um grande prazer ouvi-la. Esses conhecimentos que a doutora traz com questão da importância da valorização do pedagogo como um agente, um ator fundamental que tem que ser trazido para a gestão de uma maneira contundente, porque tem uma experiência espetacular que pode trazer muito conhecimento e trazer muita qualidade. O pedagogo tende a ser tratado como um profissional que trabalha só com criancinha, como se fosse uma parte menor da educação. A doutora colocou muito bem com aquela coisa de que a academia tende a ter um nariz arrebitado com relação à educação infantil, quando, na verdade, o que o pedagogo pode trazer para essa gestão do ensino superior é de um valor inestimável. E é muito bom ouvir a doutora Monique falando, sempre é um prazer enorme, porque é muita qualidade, muito conhecimento e muita prática. Então, eu acho que também isso engrandece muito, né, a experiência de ouvi-la. Gostaria de, então, agradecer mais uma vez e dizer que a 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica é uma realização do Conjugare com apoio da Editora Cravo, sendo realizada nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2024. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento ligado a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugare é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. Agradecemos as participações e convidamos a todos para assistirem às comunicações que se encontram disponíveis no canal Conjugare do YouTube. Obrigada!